Hoje eu estou aqui com o Felipe, né? Felipe que é da área de games. Eu vou pedir para ele poder se apresentar e daí a gente vai dar uma sequência no bate-papo muito fluido, muito tranquilo, para poder trazer a maior quantidade de informações úteis e relevantes para vocês aqui. Vamos lá, Felipe? Olá pessoal, meu nome é Felipe Rafael, né, como o Tertuliano apresentou. Eu trabalho com desenvolvimento de games, vai fazer agora em outubro 3 anos, né, a gente vai contando direitinho assim, em outubro 3 anos, porque é um sonho, né, que está sendo realizado. Eu estou trabalhando com games já esse período. Se manter nesse mercado 3 anos é outro desafio, é outro sonho, né? E aí a minha empresa é a Mantos Game Studio. A gente trabalha com duas vertentes principais, que são jogos para entretenimento, né, que é aquele jogo que a pessoa pode jogar em qualquer celular, qualquer smartphone, no conforto da sua casa. E uma outra área que a gente trabalha com um perfil mais forte hoje em dia é a parte do Serious Games, que são jogos para treinamento corporativo e jogos para fins educacionais, né? Então os jogos eles têm essa capacidade de passar algum tipo de conteúdo, de engajar e envolver as pessoas para o aprendizado, né? Você tem capacidades, tem como desenvolver técnicas, comportamentos através dos jogos. E aí essa é outra vertente que a gente vem trabalhando dentro da Mantos Game Studio ao longo desse tempo. Felipe, com o passar dos anos, e nesses últimos anos agora, eu creio que todo brasileiro, todas as pessoas no cenário mundial, têm visto que o mercado de games ele tem crescido vertiginosamente, né? Realmente a quantidade de pessoas de todas as idades que têm contato com jogos eletrônicos todos os dias só aumenta. Como é que está esse mercado hoje em nível Brasil e nível mundial? Sim, o mercado de games vem em constante crescimento, certo? Esse crescimento ele vem ao longo do tempo acontecendo sempre de forma surpreendente, né? A última pesquisa que saiu, que é uma pesquisa da Newzoo, ele apresentou que o mercado está com a estimativa de movimentar mais de 138 bilhões de dólares, né? Isso em todo o mundo, obviamente. Esse valor é exorbitante, é um valor imenso e ele representa muito mais do que outros segmentos do entretenimento, né? Como, por exemplo, a música, o cinema. Os games eles conseguem movimentar muito mais, né? São mais de 2 bilhões de jogadores de diversas idades e aí que na verdade é contabilizado mais os de maior idade, né? Mas a gente sabe hoje em dia que já tem crianças mesmo, 3, 4 anos, ali até mais cedo, né? 2 anos jogando, brincando, fazendo algum tipo de atividade no smartphone, né? Inclusive um dos motivos para esse grande crescimento do mercado ao longo desses 5 últimos anos são os smartphones. Os smartphones é o que representa o mobile, né, que a gente chama. É o que mais representa em termos de receita e de número de jogadores ao longo desses 5 últimos anos, né? Porque é uma plataforma muito mais acessível, uma plataforma mais dinâmica, mais ágil, que você pode tirar ali do bolso, já começa a jogar, já começa a se divertir, ou já começa a aprender também, né? Tem isso, se relaciona, se comunica. E aí dinamizou muito esse crescimento do mercado graças aos dispositivos móveis, né? Estou falando de smartphone, mas entra tablet, entre outras coisas também, certo? No Brasil é um mercado também que vem num crescimento um pouco mais não tão acelerado como em todo mundo, né? Mas a gente vem aí de uma constante também de crescimento. Inclusive saiu um censo recente sobre o mercado brasileiro de games, que tinha feito um censo há muito tempo atrás, em 2013, e saiu um agora de 2018, né? Onde o censo de 2013 tinha 142 empresas no Brasil todo, né, que desenvolvia games, e hoje em dia está previsto para mais de 375. Ou seja, né, assim, apesar de ter uma grande diferença na parte grande diferença de tempo, né? Porque eu estou falando de uma pesquisa de 2013, são 5 anos, né? Mostra-se um crescimento, não é muito ainda como outros países, mas já é um crescimento interessante, né? E mostra o Brasil como, na verdade, o maior player de desenvolvimento de games da América Latina. Mas a gente está ainda muito atrás de desenvolvimento em relação a países como a China, como o Japão, como os Estados Unidos, né? Nós somos muitos consumidores, somos o 4º maior consumidor de games, mas de produção, existem alguns dados que dizem que a gente está em 12º, 10º, dependendo assim, também, que aí ele fala sobre esse desenvolvimento em relação ao montante financeiro que ele levanta desse total, né? Quanto representa o mercado brasileiro em relação a isso. De consumo, estamos aí nos 5 primeiros, né? Mas de desenvolvimento a gente ainda está batalhando. Outra coisa importante, que é o que aconteceu na realidade da Mantos, né? A gente começou com o desenvolvimento de games para entretenimento, mas é um mercado muito difícil.
porque existem diversos jogos sendo lançados todos os dias, principalmente smartphone. Eu sempre vou estar falando mais de smartphone, porque é o que a gente é especializado. É muito difícil. E aí esse censo também de 2018 mostrou que mais da metade dos jogos desenvolvidos pelos estudos são jogos educativos, né? Ou seja, o Brasil, os estudos brasileiros têm mais essa pegada de desenvolver jogos educativos, porque é um mercado também que não é fácil, mas que tem uma penetração no mercado mais fácil, porque é um mercado local, mercado regional. E aí quando a gente lança um jogo para entretenimento, eu estou concorrendo lá com o cara da China, estou concorrendo com o cara do Japão, da Índia, dos Estados Unidos, enfim, né? Que aí fica aberto para essa toda a concorrência. Então, na verdade, essa questão de produzir jogos educativos, educacionais, é uma tendência no Brasil, está se pegando mais, a gente vê em escolas já sendo aplicada há muito tempo, mas a gente está vendo isso agora no meio corporativo, franquias fazendo trabalho com games, o mercado de franquia está crescendo muito nisso aí, grandes indústrias utilizando os games, utilizando novas tecnologias como tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual, que para quem trabalha com games é uma tecnologia que é mais fácil de você conseguir adaptar, né, os games para essas novas tecnologias. Inclusive a Mantos também está fazendo essa pegada, esse desenvolvimento com realidade virtual e aumentada. Então, assim, essa perspectiva do mercado é um mercado de crescimento. A gente ainda não está no nível que a gente quer, a gente ainda tem muita barreira, a gente tem altos impostos ainda que dificultam algumas ações, a gente ainda não tem tantos incentivos do governo, não que isso seja essencial, né, mas é sempre importante para as áreas que trabalham com produtos do audiovisual, né, como o cinema já tem um grande incentivo aqui no Brasil, teatro, música já tem, né, grandes incentivos. No Brasil agora está começando a aparecer mais esses incentivos, né, e aí a gente tem uma perspectiva futura de crescimento constante. Não a largos passos como outros países, mas eu acho que é muito diferente de quando eu comecei há 3 anos atrás, né, do que está hoje. Foi bastante significativo que a gente já avançou, né. Como gamer de mais tempo atrás, né, nem se fala assim de gamer, hoje em dia, como gamer falando, né, a quantidade de possibilidades de novas tecnologias, de novas ferramentas de entretenimento também ampliou-se muito, então trouxe muitos outros jogadores, não só os novinhos, os jovem adulto, né, idosos, todo mundo hoje em dia, o game ele é uma coisa muito popular, né, então ele consegue atender diversos públicos. Que é isso o cenário. Bom, depois de ter realmente feito uma viagem, né, pelo cenário dos games mundialmente falando, e principalmente com uma pauta específica e interessante para o Brasil, vamos afunilar um pouco mais agora esse nosso bate-papo, né, para o tema do nosso evento e diretamente para o público, né, desse evento, que são as famílias, que são os pais, né? E você falou de cerca de 8 bilhões de jogadores no mundo, realmente é uma quantidade, 2 bilhões, na verdade, desculpa, é uma quantidade grande, né? Então, e crianças também fazendo isso, inclusive crianças muito pequenas, né? Aí eu pergunto, quais as habilidades que os jogos podem desenvolver numa criança? Perfeito. São diversas habilidades a depender do tipo de jogo, né? Eu vou começar com um exemplo de um jogo mais popular atualmente, né? Que é o LoL, o League of Legends, que é um jogo cooperativo, né? Muita gente vê ali aquele jogo como uma ferramenta só de entretenimento. Mas quando a gente para aprofundar no mercado de jogadores que está sendo criado dentro daquilo ali, de pessoas que estão sendo desenvolvidas ali pelo aquele jogo, porque é um cenário de esportes, né, que são os esportes eletrônicos, a gente vê muitas coisas ali sendo aprendidas sobre trabalho em equipe, sobre liderança, sobre como se comportar em equipe, como se relacionar com a equipe, como socializar. Isso é muito forte nesses games que a gente chama dos games cooperativos, né? Onde você tem que socializar, você tem que trocar ideia. Para você alcançar um objetivo, você precisa de um trabalho em equipe. Então, isso, por exemplo, para uma criança, ensina ela mais a entender de como é que funciona a dinâmica de onde ela está vivendo, que existe uma coisa, até na casa mesmo, né? A casa é um trabalho em equipe, né? A mãe tem seu papel, o pai tem seu papel, o filho tem seu papel, né? Todo mundo ali tem um papel. E isso começa a despertar nas crianças. Hoje em dia já existe muito mais estudo, mas eu sempre tive esse sentimento dentro de mim, né? Tipo, tava ali jogando quando pequeno, né? Comecei a jogar desde novo, acho que 6 anos, 5 anos, desde novo. E depois, quando eu fui amadurecendo, que eu fui vendo que despertava muito esse espírito do colaborativo, do equipe, né? A gente tem outras coisas que podem ser passadas, como a questão do raciocínio lógico,
Tem alguns games, né, que trabalham com essa ideia de como você fazer raciocínio lógico, resolver, tomar decisões, resolver problemas de forma ágil. Tem muito isso na questão do games. Isso pode ser desenvolvido na criança, isso pode ser desenvolvido também no adulto. A gente tem muitas questões relacionadas à gerência de recursos. A gente tem os jogos que a gente chama alguns jogos de estratégia, onde você tem que ter uma gerência de recursos para você executar as coisas, né? Então, ensina você a lidar com o dinheiro, ensina você a lidar com o recurso. No mundo de fantasia, no caso, num jogo como Warcraft, por exemplo, o 3, né? Você tem que ter um recurso de ouro, um recurso de madeira para ir evoluindo, para ir construindo. E isso vai sendo passado para o usuário de uma forma que ele está se divertindo. Ele vai se divertindo ali, mas ele vai aprendendo ali. Ó, ele tem que gerenciar isso, eu tenho um X de dinheiro, eu só posso construir isso. Então vai começando a passar para o jogador essa interação sobre gerência de recursos, né? E aí pode ser adaptado para várias coisas. Eu estou falando dos games para entretenimento, de forma geral, mas a gente tem os jogos com os fins educacionais próprios, né? Então, se eu quiser passar um jogo, por exemplo, sobre o conteúdo de matemática, né? Eu posso fazer um jogo mais simples, com as operações básicas. Eu posso fazer um jogo também até mais complexo, como eu estava conversando até recentemente de uma pessoa que quer fazer um RPG, onde o RPG é um jogo, né, para quem não conhece, um jogo de mesa, né, onde há interpretações de personagem. E esses personagens têm um objetivo, uma campanha, uma coisa para ser conquistada. Normalmente está ligado no mundo de fantasia. E essa pessoa, ela quer criar um RPG nesse mundo de fantasia, onde as pessoas resolvam, lutem contra monstros, diferentes desafios e resolvam enigmas através da matemática. Isso é totalmente possível, né? Utilizando frações, equações, cosseno, seno, enfim. Dá para você passar um conteúdo específico, né? Eu estou dando um exemplo da matemática, mas existe diversidade de casos de química, física, já que já tem games, e matemática também, que já tem games aí no mercado há um bom tempo atuando. Passar de uma forma divertida e lúdica, porque o potencial de aprendizagem, quando a gente faz algo, quando a gente está fazendo algo, né? Eu estou aqui falando, mas quando eu faço isso acontecer daquilo que eu estou falando ou estou escutando uma pessoa, minha capacidade de retenção é muito maior, né? Quando eu ponho em prática, a minha capacidade de retenção é muito maior do que eu só estou escutando, eu só estou vendo, só estou dialogando. Quando eu faço aquilo, quando eu ponho em prática, que o game é muito isso, né? No game a gente põe muito em prática. Quando a gente tem um jogo educativo que tem uns fins específicos para a educação, isso fica claro. É por isso que eu comecei dando casos de jogos que não fica claro. Quem está jogando ali League of Legends, por exemplo, né, não fica claro ali para ele que ele está tendo uma aprendizagem, não a primeiro momento, né? Mas quando você para refletir, isso está gerando uma aprendizagem. E aí tem diversas outras coisas, como a questão da língua, né, outras línguas. A gente tem nesse universo online vários jogos onde você tem que estar se relacionando com as outras pessoas em outras línguas, ou o próprio jogo. Ele tem uma abordagem, tem uma linguagem que não é a nossa nativa, né? No caso o português, está em inglês ou enfim, francês e espanhol. Então dá para fazer um trabalho com jogos também sobre o ensinamento, aprendizados com línguas, né, línguas estrangeiras. Enfim, são uma diversidade de coisas que dá para você aprender, e essas coisas elas podem ser aprendidas para as crianças. Para crianças assim mais pequenininhas, mesmo os nossos filhos, né, aí uma média de 3 a 5 anos, tem uma série de jogos muito legais também que ensinam comportamentos para as crianças. Então a gente tem hoje no mercado alguns jogos, por exemplo, que ensinam a criancinha a escovar os dentes, né, fazer comportamentos, coisas rotineiras. Ela tem que fazer uma mecânicazinha lá no jogo, bem simples, uma coisa simples, lúdica, bem visual, mas simples em relação à mecânica, onde ele aprende a escovar os dentes. Olha que fantástico. E aí, com a dificuldade imensa, contando spoiler, né, mas o que eu acho que você ia falar também, mas eu tenho um filhozinho agora, ele ainda tem 9 meses, né, ele ainda é bem pequeno, mas como ele já tem muito dentinho, a gente tenta escovar os dentes dele, e é horrível, porque ele só quer morder. E óbvio que com 9 meses ainda é muito cedo, né? É normal. Mas como ele já tem 6 dentinhos, ele precisa escovar os dentes logo com urgência, né? Que a gente já levou e não, tem que escovar porque já tem 6 dentinhos. Na verdade, a partir do primeiro dente já tem que escovar.
E é uma dificuldade, né? Então, quando ele vê, e ele já vê, ele fica olhando eu no smartphone, ele fica olhando minha esposa no smartphone, ele já vê. Se ele começar a ver, pelo menos, aquela imagem de escovando os dentes, né, ele vai começar a entender que aquilo é importante para ele, né? Tem jogos que é isso, para comportamentos infantis, de tipo, como se limpar, ir no banheiro, tomar um banho, essas coisas simples, rotineiras, que são comportamentais que fazem, são uma forma lúdica da criança aprender comportamentos para a vivência dela, para ela amadurecer. É óbvio que isso não descarta o papel do pai, né? E da mãe de fazer esse ensinamento. Mas é uma ferramenta lúdica, é uma coisa para auxiliar no aprendizagem. Felipe, do nosso público, dos pais, eu tenho acompanhado muitas famílias, eu tenho conversado com diversas famílias sobre algumas dificuldades que eles estão tendo nesse relacionamento entre pais, filhos e tecnologia, que é também um dos temas que a gente quer abordar fortemente nesse evento. Você estava falando agora há pouco pra gente sobre tantos games que são úteis, na verdade, que pode ensinar um tanto de coisas, mesmo os games onde essa utilidade ela não fica tão explícita como LoL e outros que você citou. Aí eu pego uma pergunta que eu faço para você. O que seria legal os pais fazerem para poder conseguir participar mais, né? Porque o que eles reclamam é de que a grande maioria dos jogos gera um vício, na verdade, nos filhos, onde acaba, por exemplo, prejudicando a escola, porque eles querem ficar mais tempo jogando e acaba ficando mais tempo focado, por exemplo, em momentos e fases e etapas dos jogos. Como você acha que poderia ser esse relacionamento entre pais, filhos e os games nesse caso? Só fechando um raciocínio também, porque o jogo ele não é uma ferramenta para substituir, né? Ele é uma ferramenta para complementar. Então esse é o primeiro entendimento. Ele não vai substituir 100% do entretenimento da criança, ele não vai substituir 100% dos relacionamentos que essa criança tem que ter, né? O que eu estou querendo dizer com isso aqui tem que ter um controle. Ele não substitui, ele não pode substituir a vida da criança. Não, esse é o objetivo quando a gente está falando de jogo, seja para entretenimento ou educativo. O primeiro ponto é a gente entender isso, né? Ele não é uma ferramenta de substituir, ele é uma ferramenta de complementar, de ser uma forma lúdica, uma linguagem onde é muito mais atrativo para a criança entender, né? Então, o primeiro passo eu acho que é o pai entender isso, né? Que ele é uma ferramenta que pode ajudar, é ter essa sensibilidade. A gente não foi criado assim, né? Acho que ninguém aqui foi criado assim, né? Exatamente. Mas o meu filho, eu pretendo fazer uma criação mostrando isso, né? Esse balizador, para mim, está muito mais relacionado a essa questão desse equilíbrio. Eu posso usar, eu tenho essa ciência, que é uma ferramenta complementar, é uma coisa que eu posso utilizar para a criação do meu filho, mas eu também tenho que ter essas balizas aí de fazer esse equilíbrio do quanto ele pode ficar, né? Do quanto ele pode jogar, do quanto ele tem que fazer as outras atividades. Inclusive, o próprio game, na verdade, um dos games que eu estava falando anteriormente, né? A gente está falando dele fazer as atividades de comportamento, né? Tem um jogo que ele ensina a criança, né? Como eu estava falando, a escovar os dentes, mas ele vai além disso. Ele vai depois ao comportamento com os amiguinhos, a brincar no recreio. Ele dá à criança situações para que a criança entenda que essa é uma situação do mundo real. Só que ele passa isso de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que a criança chama a atenção, né? Porque a gente, não só nos games, mas a gente tem outra mídia, que é a mídia das animações, né? Que as coisas são muito gritantes, são muito espalhafatosas, né? As músicas e tal, e a criança fica Plugada ali. Ele não desliga, né? Ele fica... Meu filho já assiste a Galinha Pintadinha. A gente pode falar, né? Pode. A Galinha Pintadinha, né? É possível de falar sobre isso. E ele fica assim. Aí eu passo a mão e ele faz. E ele tem 9 meses. Ele fica assim. Eu boto a mão e ele fica... Porque ele fica vidrado, né? E aí, até nisso, eu tenho que... É interessante para ele, porque ele está vendo aquilo ali, às vezes ele aprende uma palavra, ele aprende algum gesto, alguma coisa. Mas eu não posso deixar o menino 24 horas lá assistindo, do mesmo jeito que eu não posso deixar um menino 24 horas jogando, né? Pegando um gancho nisso que você falou, eu tenho visto assim, alguns pais que reclamam, né, que de certa maneira já perderam um pouco o controle, né, relacionado aos filhos, mas também eu digo isso por eu mesmo estar vendo e acompanhando, até pessoas conhecidas mesmo, que na primeira oportunidade que tem de pegar um tablet e botar na frente de uma criança, porque como você me diz, quando coloca um tablet com desenho animado, ele geralmente para e fica ali horas, entendeu? Ou seja, a mãe
mãe aproveita e coloca ali 2, 3, 4 horas enquanto ela ajeita tudo em casa e o filho tá ali, ela pensa que o filho tá... Mas, de certa maneira, os pais também têm um pouco de culpa nisso aí também, né? Porque eu me lembro que aquele que o pai coloca pra gente poder fazer, pra gente poder se apropriar dele como que seja como brincadeira, que seja como maneira de se divertir ou como maneira de aprender, muito provavelmente o filho vai se adaptar àquilo que o pai coloca dentro de casa. Claro que tem as influências externas, mas você concorda com esse ponto de vista? Como é que você acha que deveria ser mais ou menos isso? Não, com certeza. Assim, o que o pai faz é importante, né? Assim, tem uma questão muito interessante em relação a isso, que eu venho observando até agora como pai também, antes eu já observava como desenvolvedor, né? A maioria desses games ou desses recursos de tecnologia, eles isolam a criança, né? A criança fica ali isolada em relação a isso. Eu acho que deveria haver uma tendência para novos produtos, novos recursos, onde na verdade fosse desenvolvida uma tecnologia que seja uma coisa compartilhada. Então a criança, exemplo, né? Vou imaginar aqui, a criança está assistindo ali, mas o desenho conversa com a criança, chama seu pai agora, vamos brincar junto, sabe? Eu acho que falta muito disso também nos produtos tecnológicos. Eu falo, então, por que eu não posso ter um game é só no smartphone, mas por que eu não posso ter um game onde joga o pai e depois joga a criança ao mesmo tempo? No mesmo celular, às vezes compartilhando uma brincadeira ou qualquer coisa do tipo, né? Então, na verdade, para mim é isso. O pai ele tem que ter essa ciência, ele não pode simplesmente jogar, ele tem que tentar participar, ele tem que ver, filho, o que é isso? Filho, por que você está acessando isso? Principalmente vídeo, essas coisas. Ele tem que direcionar, ele tem que fiscalizar, né? O que é que esse filho está fazendo e tem que participar. Tem que sentar com ele, vamos fazer junto. Vamos entender? Se não existem esses recursos tecnológicos que ainda possibilitam fazer junto, né? Porque eu acho que esse fazer junto vai surgir mais agora com essa tendência e com muitas dessas críticas que surgem a essas ferramentas, esses produtos tecnológicos, que isola a criança, que deixa só ela ali, ela não se relaciona, até os games também, né? Estou falando de maneira geral. Eu acho que isso é uma tendência, na verdade, ter produtos que são compartilhados, que não é só para a criança, é para a criança e para o pai. Né? Inclusive, já que surgiu esse tema, eu sou sócio da Orient Code, né, uma empresa que trabalha com robótica educacional, e a gente desenvolveu um modelo de oficina de trabalho que chama Maker in Family, que é, né, construir junto, construir em famílias. E a gente tem feito algumas oficinas com pais e filhos e nós ficamos encantados assim, a conexão assim, que existe. Recentemente nós tivemos que aconteceu um fato assim, muito interessante. Um pai chegou com 2 filhos, né, e em um determinado momento da oficina, que eles estavam construindo o robozinho ali, o pai e o filho, e estava um momento que o pai estava tão conectado, porém tão conectado entre ele e aquele filho que estava naquele momento, que de certa maneira ele esqueceu do outro que estava. Aí ficou o outro chamando atenção, batendo nele assim, e foi muito legal de ver. Teve uma outra cena que foi interessantíssima, assim, que foi uma mãe, que ela estava com 2 filhos, estava o casal, né, estava com 2 filhos, assim, um de 9 e outro de 11 anos, que estava fazendo a oficina, e ela estava com o terceiro filho, que era um de 2 anos no braço. Porque mãe, assim, ela é multifuncional. Geralmente mãe consegue fazer uma infinitude de coisas ao mesmo tempo. Teve um momento que ela estava cuidando aqui do filho, segurando aqui com o smartphone no mesmo braço, assim, para o filho poder ver o desenho animado, e auxiliando o outro pequeno que estava participando da oficina, e ficou olhando assim, cara, realmente mãe consegue fazer. Então, os pais conseguem ter uma conexão muito legal. Os resultados que a gente está tendo da Maker in Family é simplesmente incrível, porque os pais agradecem muito depois da oficina, porque eles conseguem restabelecer uma conexão. E a gente percebe que o que a gente tem, na verdade? Filhos, às vezes, já muito tecnológicos devido à quantidade de aparelho que os pais deram para os filhos, e que seja um computador potente, um smartphone bom, eles estão acessando alguns games aí, então o filho está muito conectado, e os canais do YouTube também auxiliam muito, os filhos estão muito conectados, e os pais, às vezes, nem tanto. Né? Os pais, às vezes, estão felizes porque estão usando o WhatsApp. Né? É isso, tem que participar. Ele não pode chegar a entregar um computador para um menino. Ele tem que chegar a entregar o computador e participar. Filho, vamos ver alguma coisa junto? Filho, vamos ver, vamos se relacionar. O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim. Dialogar com o filho, né? Independente da idade, assim. Começar a dialogar e mostrar a ele, né? Alguns caminhos, o que não pode, o que pode. Compartilhar, brincar junto com ele. Né? Se a gente antigamente brincava junto de bola, por que não jogar um jogo junto com o filho? Né? Brincar, tem algumas dessas. Como eu estava dizendo, eu acho que vai ter muito mais agora com essa tendência, com esse uso da tecnologia na infância, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa mais comum agora, de ter esses jogos, ou isso como vocês fazem na Orient Code, né? De fazer coisas compartilhadas entre pais e filhos com a tecnologia, né?
É uma evolução do sair do piquenique, do brincar de bola, das coisas que a gente fazia na nossa infância junto com nossos pais, né? Agora não deixa de fazer isso, que isso é bacana, mas fazendo essa coisa também junto com a tecnologia. Legal. E como eu gosto também de vez em quando de pagar de advogado do diabo, né, eu não vou deixar de colocar meu amigo Felipe numa saia justa. Conversando com alguns pais que eu fui visitar, né, nas suas próprias casas, alguns deles me relataram algumas coisas que eles ficaram assim, impressionados em alguns jogos como o LoL e outros jogos que as pessoas jogam online, né, geralmente com headphone, e ali onde as pessoas daqui conversam com outra pessoa que está lá do outro lado em tempo real, né? E uma mãe falou que estava realmente preocupada porque ela, por um momento, ela colocou o headphone do filho, acho que ele tinha ido no banheiro, ela colocou o headphone do filho e tinha uma pessoa que estava do outro lado que estava literalmente atacado mesmo, falando palavrões e coisas sinistras, coisas que ela não ensinava dentro da casa dela. O filho dela tinha acho que 11 anos de idade. E ela ficou realmente preocupada com isso. Como assim? Como que os pais podem fazer para poder administrar isso aí e tudo mais? E, enfim, como que é isso nesse cenário? Isso é importante, né? Essa questão, principalmente no que você falou, nos jogos online. Né? Eu sou um jogador também e eu vivencio isso e vejo realmente uma crítica de muitos pais em relação a isso, né? De fato, você tem que compartilhar. Pede para o menino tirar o fone, vamos ver o que está sendo escutado, deixa lá acontecer, mas chama o menino para conversar, entender o que é isso, o que essa pessoa está falando é errado, faz a denúncia à empresa desenvolvedora. Hoje em dia, existe um trabalho muito grande dessas empresas que têm jogos online sobre o que a gente chama de jogadores tóxicos, que são essas pessoas que xingam, que reclamam dos outros sem motivo, que, enfim, esculhambam, né, de maneira geral. Faz uma denúncia da empresa, pede para o filho fazer uma denúncia, né? Olha, filho, isso não pode. É conversar, é dialogar, é ver, é escutar, é pedir para tirar o fone. Deixa eu escutar também para eu entender. Né? E quando ele entender, ele vai ver ali o que é que está acontecendo. Fica ciente daquilo ali, depois conversa com o filho, olha, como é que a gente faz? Aí, porque as empresas, elas também têm esse papel, né? Eu, como desenvolvedor de games, eu vejo que eu tenho esse papel. Poxa, se está acontecendo uma situação que está degredindo a imagem de alguém, que está tendo algum tipo de racismo, enfim, o que seja, dentro desse ambiente online, eu posso, de alguma forma, punir o jogador que está fazendo isso, né? E muitos games online estão fortemente nisso, porque isso prejudica para que outros usuários acabem saindo. Aquele que joga bem, por exemplo, porque a mãe viu, ela pode chegar e proibir, e o menino nunca mais joga. E aí a empresa também perdeu esse usuário, o filho perdeu a diversão e o filho vai ficar chateado com a mãe, enfim, né? Gera uma coisa de problemas. Mas se a gente junto tentar resolver aquele problema entre a empresa, o filho e o pai, e talvez o pai tenha esse papel de dar esse start, né? Eu vejo isso como uma situação ideal. Eu sei que não é fácil. Eu falando assim, mas não é fácil, né? A gente não está também 24 horas disponível para estar olhando ali o filho. Mas tendo um tempinho, vê lá, senta com ele, conversa, escuta, bota o headphone, fala, né? E tenta aí resolver essa situação. Felipe, outra realidade também, eu estive na Campus Party desse ano em São Paulo, em fevereiro, e eu achei legal porque lá tinham assim, o cenário de games na Campus Party cresce a cada ano, né? E eles montaram todo um espaço, como se fosse um estádio de futebol, né? E tinha centenas de pessoas ali que chegaram 1h30 antes para poder assistir uma final de um jogo que tinha, eu creio que de LoL, alguma coisa assim, que tinha algumas equipes de nível nacional. E assim, e outras notícias que eu tenho visto também, realmente as pessoas vão, às vezes, lotam uma casa inteira, um espaço inteiro grande, realmente, para poder assistir a outras pessoas que jogam. E tem pessoas que estão, hoje em dia, profissional, trabalhando, ganhando dinheiro com isso. Né? Como é que os pais podem entender a possibilidade? Como é que o pai pode saber se o filho dele realmente está interessado em ser um profissional da área de game? Como que isso funciona? Vai ter que dar outra entrevista para eu falar, porque esse é outro assunto também que eu acho extraordinário. Assim, a gente fala um pouquinho disso no início, né, que é a questão dos esportes, os jogos eletrônicos. É um universo fantástico que está acontecendo em relação a isso. A gente ainda não sabe as possibilidades. Hoje em dia está em discussão de até, na verdade, esse tipo de esporte entrar nas Olimpíadas, né, pelo menos em relação lá a Tóquio. Tóquio, né? A próxima Olimpíada está nessa discussão. Eu acho que, não sei se já foi finalizada essa discussão, porque isso, existe um universo todo aí que está sendo criado, assim como aconteceu com outros esportes, como o futebol no Brasil, que é o mais popular, né? Está acontecendo isso, né? E aí os pais têm que ficar atentos também, os pais têm que entender isso aí. Quando o filho chega para você, pai, eu quero ser um jogador profissional, porque o pai não vai dizer isso, né? O pai que não conhece.
conversa com ele o que é isso. Como é o jogador profissional? É de futebol? É de quê, né? Conversa com o teu filho em relação a isso, porque eu nem falo sobre a possibilidade só de ganhar um bom dinheiro, porque existe realmente uma boa quantidade de dinheiro envolvendo para esses atletas profissionais, né, que são cyberatletas. Existe uma grande quantidade de dinheiro sendo envolvido e investida de várias grandes empresas em relação a esse universo, mas o crescimento dele profissional também, e como ele concilia isso com os estudos. E aí é uma moeda de troca, né? Vamos estimular o menino a ser um atleta, mas vamos dizer a ele que ele precisa estar estudando, porque as próprias empresas cobram isso, que o menino ele tenha terminado colégio, que o menino tenha tido uma formação, uma coisa, porque é mais fácil de você lidar, é uma pessoa que é mais fácil de você lidar o trabalho em equipe, para fazer as conversas entre o time, porque são pessoas, digamos assim, a pessoa que tem um maior nível educacional, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir se comunicar melhor, vai conseguir falar melhor com as outras pessoas e até se comportar de uma forma talvez mais adequada. Né? Talvez já saiba outro idioma também, o que pode auxiliar também, né? Um outro idioma, não só aprendendo no jogo, mas também na escola, né? Ou no curso extra. Então é importante também ter essa visão. Esse mercado é um mercado real. Há ainda um nível de profundidade, de aprofundamento em relação a qual é o futuro desse mercado, desses atletas, né? O que a gente já vê já são pessoas com 25 anos se aposentando como cyberatleta, 30 anos, o que é muito mais baixo do que os jogadores, né, de futebol. Vou dar exemplo aqui. Se aposentando rico, você quer dizer, né? Com um bom dinheiro, não vou dizer rico, milionário, como a gente já vê no futebol, né? Na Fórmula 1, por exemplo. Mas com bom dinheiro, e mesmo se ele se aposentar e não tiver com bom dinheiro, abre-se um outro leque de oportunidades. A gente tem narrador de esportes, a gente tem comentarista, do mesmo jeito que tem no futebol. A gente tem técnico, tem coach nessa área. Dono de equipe. Tem dono de equipe. Inclusive, Ronaldo Fenômeno, né, ele é um dos investidores de uma grande equipe do jogo League of Legends, de um time brasileiro, né? Ele investe nessa área. Então, a mensagem que fica relacionada a isso é que, primeiramente, é importante os pais chegarem perto mesmo dos filhos para poder saber o que está acontecendo. Até porque não é algo tão barato, né? Para você, a pessoa realmente poder jogar, ele precisa ter um game PC que não é algo tão baratinho, né? Que é preciso de investimento. Dependendo do jogo, a gente consegue flexibilizar isso aí. Tem os smartphones também. Os smartphones têm essa realidade também dos jogos competitivos, dos jogos online. Já tem também campeonatos que acontece de jogos como Clash Royale, já existe universidade também de campeonatos. É bem mais acessível do que antigamente, mas de fato tem que ter um computador pelo menos. E outra coisa e outra coisa também que é importante ficar para os pais é saber que não se trata do filho deixar os estudos, deixar a vida cotidiana, na verdade. Isso. A gente percebe que o desafio ele é ainda maior, porque ele tem que conciliar, né, a vida. Porque às vezes no futebol a pessoa, quando realmente vê que o filho tem futuro, hoje, né, talvez não seja mais tanta realidade, que a maioria dos clubes grandes até tem escolas internas dentro do próprio clube e tudo mais, mas a pessoa deixava de estudar, ia jogar futebol e ficava milionário. No caso desses jogos, é preciso a pessoa ter um conhecimento, é preciso saber se relacionar, é preciso a pessoa ter uma noção de mundo, né, saber falar outro idioma é importante também. Saber se comunicar é essencial nesse mundo, né? Porque você é um trabalho em equipe que você tem que estar falando realmente o que está acontecendo, dialogar, saber se portar, ter inteligência emocional. Você saber empreender a própria carreira, né? Saber inteligência emocional. A própria carreira. Inteligência emocional é muito importante, né? Para isso, para seguir nesse tipo de carreira, né? É uma coisa ainda muito nova, mas a gente já vê que isso são fatores importantes de fato para as pessoas que querem seguir nessa área. E as meninas, têm a participação também nesse mundo? No Brasil, na verdade, o maior consumidor de games é feminino, né? A maioria dos consumidores são femininos. Se eu não estou enganado, é 52%, eu acho. Não estou lembrado ao certo. 52% no caso, né? E existe também times, e na verdade existem times que não é definido por sexo, né? Tipo, é um time que tem uma mulher, 3 homens, enfim, é bem variado em relação a isso. Já vi alguns campeonatos nesse universo de jogos eletrônicos, que é só time realmente de menina ou só de menino, mas na grande maioria, na verdade, é diversificado, é misturado mesmo, não tem muito essa questão dessa separação, né? Porque é diferente dos esportes tradicionais que não está relacionado só a uma capacidade física, né? Lembrando que, na verdade, isso é uma coisa importante. Ter capacidade, não é só jogar e estar ali o dia todo, né? Tem que ter um treinamento físico para você suportar, às vezes passar 8 horas jogando. Você tem que ter um treinamento de alongamento, um fisioterapeuta acompanhando, que isso também é interessante, né? Muita gente, meu menino, se eu deixar jogando, ele vai ficar gordinho, não sei o que, não vai dar saúde. Faz esse trabalho com ele, olha, nos profissionais eles fazem isso, né? O cara tem que ir, tem que se alongar, tem que fazer exercício, tem que fazer esteira, porque ele tem que ter resistência.
Já entrando já para as considerações finais, é importante os pais pensarem que tecnologia não se resume a games, na verdade. Eu acho que os pais, assim, a grande maioria dos pais entregam geralmente smartphone, porque é mais fácil comprar, entrega geralmente um game PC ou um computador normal para o filho, porque às vezes é mais fácil comprar, já está ali prontinho e tudo mais, o pai compra com facilidade, ou um tablet. Mas, assim, existe uma infinitude de coisas, né? A eletrônica, por exemplo, está aí à disposição, tem muita coisa legal que os pais podem ofertar para os filhos aprenderem por meio da eletrônica, a própria robótica educacional, que é um trabalho que eu trabalho com isso, eu vejo que é um universo que tem infinitas possibilidades dos filhos poderem aprender, né, a trabalhar com robótica educacional, e tem muita coisa que os pais podem fazer junto com eles também. E sem falar de muitos jogos que nem são eletrônicos também, na verdade. Inovação não está só 100% ligado à tecnologia, não, cara. Existem várias maneiras de inovar, que seja na maneira de conversar, de falar. Então, realmente, a gente percebe que tem todo o universo que o pai tem que lançar a mão para poder realmente ofertar uma educação que seja equilibrada, né, para os filhos, assim. Então, a mensagem, eu acho que fica de toda essa conversa da gente é que antes de liberar ou proibir, é mais importante o pai construir um relacionamento com esse filho, né? Saber qual é o que realmente esse filho tem de potencial, né, em cada uma dessas áreas, estudar para saber qual é o fato, o sonho que aquele filho tem, para não chegar só e proibir taxativamente, sendo que às vezes o filho poderia ter futuro. Os pais precisam entender, inclusive a gente compartilhou, Felipe, nós pegamos as previsões da Singularity, né, que é uma universidade americana, que ela faz as previsões tecnológicas. A derradeira que ela lançou foi até o ano 2038. A gente compactou tudo aquilo no e-book e estamos oferecendo para todos os pais que se inscreverem no nosso evento, para eles poderem ter uma noção de como é que vai estar a questão sobre a realidade aumentada, sobre games e tantas outras coisas que é relacionada à tecnologia e avanços, né? Para os pais poderem ter uma noção sobre como orientar seus filhos, né? Perfeito. Às vezes o filho está fazendo algo que é correto e o pai está achando porque o pai dele não fazia ou ele não fazia, o filho está errado, né? Perfeito. Então, realmente, eu vejo que hoje em dia ser pai é preciso remar, é preciso estudar. E daí, nessas considerações finais, eu peço que você, se você puder, concluindo falando um pouco sobre, né, o desafio que você está enfrentando enquanto um pai aí de primeira viagem, né, que o Theo chegou agora recentemente. Comenta aí pra gente um pouquinho e conclua falando sobre isso. Não, fantástico. Rapaz, é uma coisa totalmente nova, assim, né, meu primeiro filho. Ele já, desde de novinho, já percebi essa... Ele não só, né, todas as outras crianças, até porque ele vê muito a gente mexendo nas tecnologias, principalmente no smartphone. Ele parece já ter uma aptidão, né? Ele já parece ter alguma coisa ali que vai ser fácil para ele lidar com isso. Exemplo, eu pego o celular e deixo na frente dele. Ele não vai lá e pega o celular, ele vai lá e passa o dedo. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas porque ele vê, né, o pai e a mãe fazendo e ele passa o dedo. Aí, como ele vê que não acontece nada, ele mete a mão e quer calar a boca. Mas a primeira reação dele é botar o dedo e fazer assim, e puxar. Ou descer, ou subir, né? E, poxa, é uma criança de 9 meses, né? É totalmente uma coisa diferente em relação a isso. É um desafio, ainda não tenho plena certeza de como vai ser. Eu vou fazer isso que eu estou dizendo, eu vou participar disso aí, eu vou ensinar ele, até porque eu sou uma pessoa que também gosto, né, de tecnologia, obviamente. Eu vou ensinar ele, eu vou compartilhar com ele, eu vou procurar coisas que eu possa fazer com ele desde novinho, desde pequeno. Mesmo que sejam joguinhos ou coisas assim que não me agradem, né? Mas, obviamente, vai agradar porque eu vou estar vendo meu filho se divertir de alguma forma. Então, isso vai me deixar feliz do mesmo jeito, né? É isso. Eu acho que tem que ser essa relação muito participativa da criança, né? Com o pai e a tecnologia, né? Não, sem falar dos outros atores como escola, enfim. Então eu acredito que um dia eu vou ver, então, talvez você e Theo brincando com Arduino, robótica. Com certeza. Não só games, realmente outras tecnologias. Colocar ele logo desde cedo na escola de programação, de línguas também, de programação, né? E outras ferramentas também de tecnologia, de Arduino, isso é outra tendência, outra coisa muito bacana, a questão da robótica. Quem sabe colocar ele também em breve, né? E fazer, na verdade, muito isso, né? A balança em relação a isso aí, o equilíbrio, né? Eu já botei ele na natação. Ele tem 9 meses de estar na natação. E, tipo, ele já tem um perfil assim de, tipo, a criança está lá 6 meses em 3 aulas, ele fez a mesma coisa que a criança que está lá 6 meses. Ele já mergulhou, ele já afundou. Não chora, não dá um pio. Na verdade, não quer sair da água. É o novo Michael Phelps, como você colocou nas redes sociais, né? Legal, muito bom. Se preparem aí. Ele não quer sair da água. Que bom. Se ele mergulhar, ele levanta e fecha a boca. E é fantástico. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Enfim. Legal. Então, eu acho que na verdade, se nós pudéssemos, todas as palestras a gente faria nesse modelo, né, de entrevista, porque na verdade é um bate-papo. É isso que a gente quer levar para que os pais vejam, né, entendam e possam refletir, né,
Tem algumas escolas, por exemplo, onde os donos das escolas se proporam a montar telões para poder mostrar algumas dessas palestras, poder fazer debate com os pais nas escolas. Então, esse evento, a SENAEFO, né, a Semana Nacional de Educação do Futuro, como nós apelidamos e chamamos esse evento, né, o que a gente quer realmente é que o pai seja presente no futuro do filho dele. Para ele poder ser presente no futuro do filho dele, ele precisa estar presente agora. Para ele poder o filho lembrar dele, ele tem que fazer parte de cada momento, né, da vida desse filho, nos desafios, na dificuldade que o filho tem. Então, o que a gente espera, na verdade, é ter pais mais conscientes e filhos também mais conscientes, né, que obviamente é a consequência. Então, durante essa semana, nós teremos uma quantidade grande de palestras, mais de 50 palestras. Eu espero que você possa também, quem viu essa palestra, divulgue para outras pessoas. Obviamente, essas palestras vão estar depois disponíveis nos nossos canais. Essas palestras não serão comercializadas, essas palestras ficarão gratuitamente para as pessoas, porque é fruto de pessoas como o Felipe, que está contribuindo com a gente gratuitamente também, repassando para a gente um pouco do conhecimento deles, para que a gente possa colocar à disposição de milhares e milhares de pais que com certeza vão ter acesso a esse conteúdo. Então, desde já muito grato, Felipe, né, a ter tirado esse tempo aí nessa tarde aqui para poder compartilhar com a gente. Então, um salve aí para essa galera e convida esse povo para se inscrever no evento. Valeu aí, pessoal. Se liguem aí no evento, tá? Não percam a inscrição, um negócio muito bacana. Eu vou me inscrever porque eu já me interessei aí de muitas outras coisas que você veio falando, né? E desse propósito, de fato, de fazer as pessoas participarem mais, os pais, da vida dos filhos, né? E de todos os sentidos. E o principal foco aí, nesse caso, a tecnologia, né? Que é a temática geral, né? Então, valeu aí. Valeu, galera. Então é isso aí. SENAEFO, seja presente no futuro do seu filho.